Isso significa que tá gravando, Jonathan. Eu não sei se tu entendeu o que eu te falei. Entendi. Então vamos dar, faz a abertura aí pra eles então. Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Jonathan Borges, eu sou de Santa Cruz do Sul. Vim trazer hoje um passageiro aqui no aeroporto Salgado Filho. E me encontrei aí com o Daniel aí pra gente fazer o podcast aí sobre o quê? Sobre climatologia, Uber, de tudo aí, né? Falar viagens? De viagens, pode ser também, que eu já viajei bastante. Tu é de Santa Cruz do Sul ou a gente está em Santa Cruz do Sul, não entendi isso? Não, eu sou de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. 160 quilômetros aqui de Porto Alegre. Terra da Oktoberfest. Eu quero saber se eu tenho lugar para dormir quando for lá na Oktoberfest esse ano. Claro, a gente dá um jeito. O ano passado eu não fui só porque eu não tinha teu contato ainda. A gente dá um jeito. Só pegar a rótula aqui, acessar, que daí eu já dou aquele grito tradicional que o pessoal está esperando. Aí está! Boa tarde, pessoal. Esse aqui é o Jonathan Voges, Climatologia Voges no Instagram, no YouTube também? Como é que é? No YouTube é Jonathan Voges Climatologia. Jonathan Voges Climatologia. Vou te colocar como colaborador do vídeo quando eu for upar ele e tu vai compartilhar se tu quiser nas tuas redes sociais. Motorista de aplicativo, funcionário da Prefeitura de Santa Cruz. Eu sou agente comunitário de saúde na Prefeitura de Santa Cruz do Sul há 10 anos. Sou motorista de aplicativo, sou climatologista e professor de geografia. Meu Deus do céu! Quantas horas tem teu dia? Não, mas eu exerço só atividade de motorista e agente comunitário. Ah, mas por que tu largou professor de geografia e climatologia para ser motorista de aplicativo? Tá, aí entra uma questão muito importante. A geografia eu não tenho mais saco para dar aula para criança. Porque hoje em dia, o teu público é infantil? Não, seria ensino médio, e esses jovens aí estão muito mal educados, não respeitam o professor. E eu eu sou concursado na prefeitura do município há 10 anos, e meu salário já com os triênios já ganha mais que um professor. Então não tenho porquê. Então não tenho porquê hoje eu dar aula, tá, né? Ou ir por esse lado. Então eu faço, daí tu entra na questão, mas por que tu faz Uber então? Tá, então por que tu faz Uber? Tu tá louco pra contar isso aí, né? Agora fiquei curioso. Tá, pessoal, é o seguinte, ó, eu comprei um carro, eu faço Uber desde 2020, é meu segundo carro. 2020, e eu pago 5 anos, ok? 6 anos. Eu ainda tô em 25. Eu tô com 20 e poucas mil corridas nos dois aplicativos. Só que o que acontece? Eu faço aplicativo só para pagar a parcela do meu carro, para ter um carro novo na garagem. Minha meta é 3 mil reais que eu tenho que tirar por mês para pagar o carro, seguro e a gasolina. A gasolina tá incluso também a minha pessoal, de levar minha esposa pro trabalho, voltar. 3 mil, já tem todas as despesas? Já tudo pago, carro, IPVA não, que daí esse eu tenho que fazer um pouquinho mais no final do ano. Então o que acontece? A minha meta é 100 reais por dia. Tá. Eu, às vezes, eu não trabalhei, por exemplo, segunda, terça e quarta. Ou eu cobrei 500 reais hoje para vir para o aeroporto. Então eu já cobri a semana inteira. Só tem que trabalhar só mais 2 dias. Mais 2 dias para fazer. E é assim que eu faço. Às vezes eu faço aí 300 no sábado, 300 no domingo. Semana que vem eu tô livre para ficar em casa. Tá, então tu é o cara que realmente só usa os aplicativos para pagar. Eu não quero um centavo a mais. Eu fechei meus 3 mil, eu encosto o carro e não faço mais corrida para não desgastar meu carro. Perfeito. Eu quero só pagar o carro, só isso. Nesse caso, o aplicativo serve muito, né? Muito. Não preciso tirar um centavo do meu salário. Tá. Então, e tu é funcionário da prefeitura, não como professor, eles são agente comunitário de saúde, é isso? Eu faço visita domiciliar na casa das pessoas aí, verificando se está tomando a medicação correta, os idosos, se as crianças estão com as vacinas em dia, esse tipo de coisa. Tá, então tu é funcionário mesmo, de carreira, ali, bonitinho. É bom que fique claro que eu tô de férias, tá? Por isso que eu tô aqui em Porto Alegre hoje. Eu ia te perguntar agora o que tu tá fazendo aqui, que tu não tá cuidando das tiazinhas e nem buscando teu 100 pila. Não, eu tô de férias, então, por isso que eu tô aqui. Tu cobrou 500 reais pra vir aqui de Santa Cruz do Sul pra trazer teu cliente? É a empresa dele que paga, né? Mas aí tu vai vir buscar ele depois ou é mais 500 quando tu vier buscar? Não, cada vinda aí, cada vez que eu venho buscar ele ou trazer ele, é 500 pila. Ah, coisa linda, hein? Coisa linda. Quando ele quiser ir qualquer dia desse aí, tu diz que eu levo ele, daí ele dá uns 500 pila. E a gente toma uns chopps lá na praça lá de mas Daniel, é o preço de se andar num carro confortável, sei, aquele detalhe, né? É que eu fico comparando com o aplicativo, eu não sei quanto que cobra, que o aplicativo pagaria uma viagem. Chama seguido Corrida de Santa Cruz para Porto Alegre, 180, 190. Pois é isso que eu ia chegar, não deve ser mais que 200 reais, né? Paga R$1 km praticamente. Que absurdo. Tá, mas eu te cortei, tu tá de férias. Tô de férias. Tu tem a tua rotina ali direitinho, agente de saúde, enfim, trabalha como funcionário público. Que horas que tu faz o aplicativo? Geralmente das 5 da manhã às 7, 2 horinhas. Geralmente ali eu já faço 60, 65, 70. De 50 a 70.
E depois das 6 da tarde até umas 7h30 da noite eu fecho a meta. Tu pega na hora de pico aí, daí a volta do trabalho. Eu fecho a meta ali rapidinho. Qual é a população de Santa Cruz? 140 mil habitantes. E tem alguma cidade colada assim a Santa Cruz que faça parte de uma região metropolitana, assim como Porto Alegre? Venâncio, que... Mas mas daí já é 30 quilômetros. 30 quilômetros. E tu chega a fazer corrida pra lá? Não, porque daí vai ficar contramão. Não, né? E não tem volta. Não é que nem aqui, por exemplo, que tu vai pra Noia ali, tu volta. Não, lá tu não volta. É nesse sentido que eu ia te perguntar, coisa colada assim, não. É só Santa Cruz mesmo. A não ser que esteja pagando R$4 o KM, daí eu vou, porque daí paga minha volta, né? Mas fora isso, não vai acontecer de chamar R$4 o KM nem a pau lá. E como é que é a demanda para aplicativo lá? Excelente. A média por hora, tu não baixa nunca de 40. Mas tem um detalhe importante, a Uber lá... Vamos combinar, esse é um padrão de Santa Cruz do Sul, tá? R$40 aqui em Porto Alegre é muito pouco. Sim. Mas é outra realidade completamente diferente. Sim. Só que lá o Uber não funciona. Como assim não funciona? Se tu deixar só o Uber ligado, tu faz uma média de R$8 por hora, 10, porque não chama, é só pra gente que é de fora. 99? Lá 99 predomina. Ok. Então é o aplicativo em si, não o aplicativo Não, sim, lá 99, assim, é enlouquecedor aquela tela chamando. Sim. E ainda mais eu, que por exemplo... Que é enlouquecedor. E eu lá em Santa Cruz, eu não dou muita bola pra KM. Apesar que tem que olhar o KM, mas eu quero meu tempo. Você é seguidor do Mota. Eu sou mais de pegar corrida, por exemplo, de R$14 para 9 quilômetros do que pegar uma de R$6 para 3 quilômetros. Eu quero fazer minha meta mais rápido possível. Ok. Aí eu pego por tempo. E eu, como aceito muitas corridas da 99, eu não sei se tu tem essa teoria ou não, acho que tu já falou sobre isso. Quem pega corrida na 99 não para. Não para. É por isso que eu não pego corrida 99, porque eu não consigo pegar uma corrida 99. E quanto mais eu rejeito corrida 99, menos oferta interessante eu recebo. Isso é um ciclo vicioso. E é um dos argumentos que eu tenho pavor da 99. E a 99 em Santa Cruz ali, ela demora um pouquinho para chamar. E aí depois que tu pegou a primeira, acabou a brincadeira. Sim, assim, só se tu desligar o aplicativo para fumar um cigarro, que nem eu sou fumante, eu tenho que desligar o aplicativo, senão eu não consigo fumar nem o meu cigarro. Só que daí tu vê assim, o aplicativo não chamou um tempo no início ali, e agora do nada ele não para mais de chamar, é engajamento. Ele tá te dando preferência, né? Isso é fato, isso é provado. Eu já falei isso diversas vezes. A Uber eu já não notei isso em Santa Cruz, pelo menos em Santa Cruz. E quando eu estive aqui em Porto Alegre, eu fiz umas corridas por aqui, eu acabei aceitando as 3 primeiras para ver se entrava no túnel, não funciona. Não, a Uber é a mesma coisa, só que a Uber não tem aquela coisa histórica, tipo, é no dia, tu ligou o aplicativo, se tu aceitar ali 3, 4 corridas, tu vai estar na preferência do algoritmo ali, e aí tu vai trabalhar recebendo chamado o dia inteiro. Só que a 99, cara, é histórico. Eu faço uns 6 meses que eu não ligo o aplicativo. Ligo agora, cara, vai demorar para chamar. E quando demora, eu vou ligar o aplicativo enquanto a gente faz a live, vamos ver quanto tempo demora para tocar uma corrida. E vai tocar uma corrida muito ruim, não é ruim. Eu te garanto que vai tocar uma corrida muito ruim. Não que a Uber seja sensacional, não, muitíssimo pelo contrário. Mas vai demorar muito, só que eu vou ter que tirar foto. Só pra te ter uma ideia, Daniel, tu que não é muito fã da 99. Não sou nada fã da 99. E a minha taxa de aceitação na 99 tem semanas que fecha em 80%, 70%. Então, tipo, eu tô naquele radar, eu tô bem no meio do radar. Agora, basta eu cancelar 1, 2, eu saio fora do radar da 99 e começo a mandar só porcaria. O que é radar? Radar, por exemplo, tu tem um radar ali e quem aceita bastante na 99 fica bem no meio. É aquele preferencial do radar, ele tá bem focado no meio. Eu nem sabia disso. Não, o radar é uma suposição só. Ah, tá. Tu tem aquele círculo... já tocou. 5 km para 10 pila, tá? 12 minutos para 10 pila, tá bom? Só que é 1.4. Me mente. Quer me beijar, quer me comer, me beija. Não vai me mentir dos caras. 1.4, uma corrida de R$10. Então não é 1.4. Essa aqui, 1.3 para rodar 6 km no total aqui, ó. Essa aí é ruim. 6 km, 163 no 1.3. 9,60 tem que buscar 6 minutos, 5 minutos. É horrível. Tá, já vou desligar essa merda que eu tenho pavor desse barulho, cara. Eu fico nervoso, fico puto da cara. Tá, mas então é a 99 que te salva lá, então. Sim. Não, mas eu tenho um detalhe, Daniel. Lá a gente tem um aplicativo local chamado Embarca Drive. Isso, tá. Embarca Drive. A corrida mínima é R$11. Mas daí é outra história, né? Só que... Toca, não? Toca, só que o problema é o seguinte, eu sou uma pessoa ansiosa. Se ficar 10 minutos sem chamar o embarque, eu já tenho que ligar 99. E aí eu sei que se eu ficar no embarque, eu faço a minha meta do mesmo jeito. Se rodando menos, mas eu não consigo. Eu não consigo, né, Moisés? Eu não consigo ficar parado esperando, entendeu? Claro, mas ele vai chamar, ele chama. Ele também... Embarca Drive? Embarca Drive. O Garupa não pegou lá? O Garupa teve uma época ali, mas ficou ali um pouco tempo e saiu fora. Eu acho que eu devo ter umas 10 corridas no Garupa.
mais ou menos. Eu fiquei devendo pro garupa, entre aspas, né? Porque Tem a InDrive lá também? eu não. Também tem, acho que InDrive tem em todo lugar. Na verdade, os motoristas chamam de Mama Drive, né? Por quê? Porque. Continua, que lá também é a mesma coisa. Ai, meu Deus do céu. Aquelas propostas indecentes. Eu fiz só na pandemia o InDriver e nunca mais. Mas o que me indigna. Ligar. O que me indigna é que a plataforma permite isso, né? Permite que o passageiro coloque uma foto lá de uma bunda pra cima peluda lá. O InDriver Que loucura, cara. É a faixa de Gaza dos aplicativos, literalmente. E é só sabe o que é o InDrive ali? Geralmente é passageiro que já foi bloqueado na Uber, na 99. Que não tem condição de fazer os outros também. Exatamente. E aí acaba que fica só o refugo do refugo ali. Junta todo mundo, dá uma merda. Passageiro mal educado, querem entrar com 5, 6 dentro do carro. Uma vez eu peguei uma viagem no InDrive, nunca esqueci. Essa mulher disse que no InDrive tinha opção de 6 passageiros. Eu disse, como assim? Não tinha nada, só que daí ela me explicou que tinha as spin, né? E daí quando aparecia uma spin, é porque, tipo, dia 7, a spin tem 7 lugares, algumas versões da spin tem 7 lugares, e daí poderia 6 passageiros. Mas não é que tu tinha opção de escolher viagem para 6 passageiros, e sim cair numa spin para fazer, porque ela queria levar 5 pessoas, se não me engano. Mas daí não foi comigo. Mas é isso. Tá, e a climatologia nessa história toda, pelo que eu vi, tu é... Para ser agente comunitário de saúde, tu tem alguma formação de medicina, alguma coisa parecida? Não, é quando eu entrei em ensino médio só e passar no concurso, né? Eu fiquei em primeiro lugar no concurso. Opa, então o cara é estudioso pra caramba. Mas é que, Daniel, eu não aguentava mais trabalhar no comércio. Tu trabalhou no comércio a vida inteira? 14 anos. Que idade tu tem, Jonathan? 43. Eu ia dizer, tu é mais novo que eu, né? Eu trabalho da barba bem... Não é nem mais grisalha, é branca, mas eu vi que tu é bem mais novo que eu. Eu trabalhei no comércio 14 anos e eu não aguentava mais trabalhar sábado, aquele detalhe. Aí saiu o concurso, eu comecei a estudar que nem um louco. Sim. E aí aconteceu de eu passar, porque eu estudei que nem um louco, porque eu queria aquilo ali pra mim. E fiquei em primeiro lugar, era uma vaga só e eu acabei ficando com aquela vaga. Show de bola. Mas... falei, motorista aplicativo ali, pelo menos nessa parte eu ainda tenho liberdade. Se eu não quiser sair hoje, eu não saio amanhã, eu tenho que fazer o dobro. Sim. Mas assim, tu também. Tu tem a tua meta ali que eu sei que é de valor, R$500, não sei se quer pra falar ou não. Não, todo mundo sabe. Eu não tenho nada, nada pra ninguém. Tu tem aquela tua meta, mas se tu não sair hoje, tu sabe que amanhã tu vai ter que fazer 1.000. Na verdade é R$500. Todo motorista aplicativo que trabalha full time vai dizer que sua meta é R$500. Ponto. Não sou eu que eu não inventei essa mas meta. Mas tu pode ficar em casa hoje se tu quiser. Só que amanhã tu vai ter que fazer 1.000. Sim. Eu não posso ficar em casa então. Então não pode. Porque eu não vou fazer 1.000 amanhã. A não ser que tu comece de manhã cedo e vai até de noite. Amanhã eu consigo fazer 1.000. Amanhã é sexta-feira, início de mês. Não, é difícil, é complicado, é difícil, cara. Tá, mas e a climatologia? Tu tem alguma formação? A climatologia, eu tenho um curso na Universidade Metropolitana do Estado de São Paulo de climatologia. Ou seja, eu sou Universidade Metropolitana do Estado de São Paulo. Do Estado. Por que não era grande da região metropolitana de São Paulo? Pois é, boa pergunta, né? Podia ser. Tu tem um curso de quê? De climatologia. No caso, eu sou especialista em climatologia. Seria dados históricos, análises meteorológicas. Tu é o Cleocu de Santa Cruz? Mas eu não sou muito fã do Cleocu, mas tá tudo certo. Mas, cara, só pra sim, contextualizar, pra quem não sabe, o Cleocu é o comentarista, se é que pode se dizer, é o climatologista da RBS. Eu não sabia que era esse o termo, né? Só que o pessoal, pra pegar no meu pé, me chama de Cleocu, porque sabe que eu não gosto. Então tu não gosta porque era disso, então. Mas o Cleocu é um cara que tem aí meteorologia há 50 anos na veia já. Esse cara é antigão. Nossa, sim, mano. Desde que existe a RBS, esse cara é meteorologista da RBS. Sim. Na minha cabeça o termo era meteorologista, né? Mas é o climatologista. Eu não sou meteorologista no caso. Não é a mesma coisa, não. Eu não posso, por exemplo, fazer previsão do tempo na RBS, por exemplo. Eu posso analisar dados, dizer que o histórico mostra que antigamente fazia mais frio, mais calor, isso eu posso falar. Mas prever tu não pode. Eu não posso porque eu não sou meteorologista, eu sou climatologista. Mas no YouTube eu tenho meu canal que eu falo sobre o clima, como é que vai ser o tempo, mas eu não cobro de ninguém, então eu não estou exercendo atividade remunerada. As pessoas olham e eu recebo do YouTube e tá tudo certo. Mas o teu conteúdo é sobre isso, então? É sobre previsão do tempo, mas eu não posso cobrar das pessoas. No momento que eu cobro, eu entro no exercício legal da profissão. Mas tu monetiza o canal? Sim, o canal é monetizado. Isso não é cobrar das pessoas? Mas só que eu não tô cobrando de ninguém. No momento que eu cobro é exercício legal, ali é por visualização que me paga. Eu já pesquisei sobre isso tá tranquilo. Sobre aquilo que eu vi que tu falou. Eu tô fuçando nisso aí porque é meio dúbio, tu recebe do YouTube de alguma maneira. E dizer que as pessoas não te pagam é relativo, porque ela tá te pagando com o tempo dela. Mas não tem uma pessoa depositando na minha conta, tá entendendo? O estagiário do YouTube tá tipo depositando.
Pelo menos aquela vez que eu consultei me falaram Mas que não tem problema nenhum. Não quero te levar pra esse caminho aí. Não, mas tá tudo certo. Mas é pelo menos questionável, ok? Tá, mas daí tu faz o conteúdo, o que tu ia falar, tu ia dar um exemplo agora que eu te cortei. Não, Por exemplo, aquele que tu falou assim. Não, eu vi um vídeo teu que tu falou ali sobre concursado não poder fazer aplicativo. Eu vi um vídeo teu ontem Policial sobre militar. Isso. O policial militar, eu posso, no caso. Tu tava na dúvida se era todo concursado ou só o policial. Que o policial ele tem dedicação exclusiva, no caso. Eu não tenho. Militar, teve um rapaz, inclusive, que eu citei no vídeo que tu vai ver amanhã, o próximo, no caso. Que o Jonathan, ele teve, quando me chamou outro dia, tô indo quinta-feira, não sei o que, vou pra Porto Alegre, vamos gravar e tal. Eu tô 15 vídeos atrasados, tô colocando em dia, porque não sei o que. Cara, não tem que me dar satisfação nenhuma. Que legal que tá colocando em dia, show de bola. Daí hoje ele tava comentando um vídeo de 2 semanas atrás comigo. Então o vídeo que tu vai ver amanhã, teve um rapaz que é policial militar aqui, até citei o nome dele no vídeo, que me mandou um comentário, tá lá, que o policial militar, ele só pode ter atividade além de policial militar se for na área da educação ou da saúde. Caso contrário, ele não pode exercer mais nada. A única coisa ali que... Não era concursado, no caso, em geral. Ali a única coisa que não pode é eu fazer aplicativo em horário de trabalho meu normal, né? Aí eu tô ferrado, né? O problema é com o teu patrão, né? Não, mas daí por ser servidor público eu tô ferradaço, né? Ferradaço. Não sei se tu viu, teve um caso ali na região de Santa Maria que o cara tá fazendo com o carro da prefeitura aplicativo. Aí tudo, né, cara? Mas daí pede, né? Os caras vão pro motel com o carro da prefeitura, no pretinho básico, volte e meia, eles vêm com essas notícias, que funcionário da prefeitura é pego não sei aonde, fazendo não sei o quê. Outro dia tinha um cara no motel, com carro... Os caras são cara de pau, né? Aí tu faz o aplicativo, então, com o carro da prefeitura. Não, Deus. Aquele Prius ali, então, é da prefeitura de Santa Cruz do Sul. Aquele ali é meu mesmo. Tá, e daí tu vai... Então tu tem que tomar cuidado pra não estourar, pra não entrar... A corrida não entrar no teu horário do teu ponto. Por isso eu saio às 5 horas do posto de saúde. Da tarde. Aí tu liga tanto que eu já ligo o aplicativo só às 6, já pra nunca ter nem perto disso, sabe? Sim. Então, pra ter aquela margem já de... Tá ali meu aplicativo pra, se um dia cair numa malha fina, tá ali, ó. Não tem nenhum horário que eu fiz em horário de trabalho, tá tudo aqui, ó. Então, tu trabalha num posto de saúde. Na verdade, não é que eu trabalho no posto, eu trabalho na rua, mas eu tô sempre no posto resolvendo problema de paciente, receita e conversando com a equipe médica pra ver o que a gente vai fazer com aquela idosa que tá acamada. Então eu tô seguido no posto, eu fico 2 vezes por semana na recepção do posto também, no atendimento ao público ali, então... bem dizer, o trabalho do posto. Sim. E daí tu visita a comunidade. Uma área determinada que é a rua onde eu moro. Só a rua do A rua que eu moro, a rua do lado e a rua transversal. Eu tenho 200 e poucas famílias que eu tenho que visitar todo mês. Ou seja, interessante. Eu não preciso pegar meu carro para ir trabalhar. Eu já saio de casa visitando meus vizinhos. Legal. Então, tipo, meu carro tá sempre em casa. Eu não preciso nem gastar gasolina com isso, né? Pra ir até o trabalho e coisa. Legal. Eu sou obrigado a morar onde eu trabalho, no caso. Entendi. Sob pena de exoneração. Tá, mas então se tu tiver que te mudar da cidade, na cidade para outro bairro, tu vai ter que trocar de posto? Exato. Se não for permitido... Ou não vão deixar... Não, tu não pode se mudar, tu tem que morar aqui agora. Se não for permitido, eu vou ser exonerado do cargo. Eu vou pra rua. Tu tá bem acomodado onde tu mora? É casa própria, tudo, né? Então não tenho por que eu me mudar dali, né? Interessante isso, nunca tinha escutado. Mas tem agora umas regras que parece que pode se mudar pra dentro da mesma cidade. Não pode trocar de cidade, sabe? Mas tem casos que pode, outros não pode. E quando tu fez o concurso, tu já morava onde tu morava ou tu teve que morar onde tu mora pra tu assumir teu cargo? Não, no edital do concurso eu já tinha O cara tem que morar aqui na Avenida Ernesto Neugbauer. Eu moro na Rua Acre, por exemplo. Quando saiu o edital do concurso... Eu moro na Rua Amapá, só pra não passar batido. Quando sai... A Amapá é da minha colega do lado que faz. É tudo nome de rua ali, Acre, Amapá, várias ruas. Então o que acontece, Daniel? Quando saiu o edital do aplicativo da prefeitura lá, já saiu o nome da minha rua. Ou seja, desde que eu fiz a prova, eu já tinha que comprovar que eu morava no endereço quando saiu o edital. Entendi. Não é tipo, saiu o edital, eu me mudei pra lá. No concurso, tu tirou o primeiro lugar entre aqueles concorrentes da tua rua. Da minha rua. Entendi. É um extrato, é um recorte dentro da cidade. Exatamente. Nós vamos ter que, nessa comunidade aqui, eleger um agente comunitário de saúde. Isso, aí, por exemplo, lá onde tu mora, teve a tua comunidade ali concorreu para ser agente de saúde, saiu um. Aqui essa comunidade concorreu para sair mais um. E assim foi indo, a gente já é em 134.
Agentes na cidade. Na cidade. A cidade, então, Cidade ela interior. é dividida. Sim, aqui imagino que deve ter muito mais, né? Tu tem ideia disso, não? Pá, Daniel, não sei te dizer, mas eu acredito que... Eu nunca ouvi falar de agente de saúde de Porto Alegre, na verdade. Nunca ouvi falar. De repente tem outra política de saúde, né? É, pode ser. Tu é funcionário da prefeitura de Santa Da Cruz do Sul. prefeitura, mas o meu piso de salário é governo federal. Então eu não dependo da prefeitura para aumento. Meu aumento vem do governo federal. Tá, mas Mas quem manda em mim é a prefeitura ali, é o secretário e... interessante. E que tempo que tu faz o trabalho da previsão do tempo, da climatologia? Da climatologia faz 32 anos. Tá, Desde os 11 anos de idade. Mas então tu gosta dessas brincadeiras, Sim, então? sim. Como é que é o nome daquela nuvem lá? Vou brincar. Tem o canal Observador do Jonatas Vogues Climatologia, o canal do Jonatas. Depois vocês sigam lá ele. E tem um rapaz aqui de Porto Alegre também, que é conhecido, nós estávamos conversando sobre ele, que é não é o nome dele? Marcos, né? Marcos Boldrini. Marcos Boldrini. Ele tem o canal Observador do Tempo, que ele fica, essa nuvem isso, essa nuvem aquilo, essa nuvem aquilo. Aquela lá do fundão lá é aquela chamada... na verdade é uma formação de cúmulos. Tá, ele tá me enrolando, mas eu não entendo porra nenhuma. Cúmulos geralmente é nuvem que tem relâmpago, alguma coisa assim. Qual que é de relâmpago? Não essa aqui que tu tá enxergando reta, mais pro lado ali. É tipo vários algodão um em cima do outro. Geralmente quando tá um dia quente, tu nota que essas nuvens elas começam a subir. É elas que provocam chuva forte, temporal. Isso aqui deve ser um requinte do ciclone ainda que tava na costa. Que tá sobrando isso aqui. E isso aí e vai aqui em cima, o que é essa pequenininha aqui? Isso aí é nuvem extrato, cirros, vários tipos de nuvem. Não serve pra porra nenhuma, Cleiton. Não, isso aí é só pra... Então, desde criança, tu tem essas curiosidades e tal? Nós ia pra praia... Quase bom. Não, tranquilo. Quando meu pai era vivo ainda, a gente ia pra praia, ficava 3 meses na praia, ia de de dezembro até março. Meu pai era oficial de justiça, então ele tinha aquela licença no fórum. Arroio Teixeira? Nova Tramandaí. Errei por 3. É porque o pessoal de Santa Cruz do Sul... Não, mas eu morava em Porto Alegre, aqui no Maitá. Tá aqui. Estamos exatamente no Maitá. Eu morava naqueles prédios de 10 andares na Palmiragobe, que tem ali na João de Souza Ribeiro. São 10 de frente e 10 de fundo. Ali eu morei. O Borbinha, que deve estar vendo esse vídeo, mora ali também. Aí meu pai era oficial de justiça, daí ele tinha aquela licença do fórum de 3 meses, todo ano, férias mais licença, daí nós ia pra praia. E aí nós tinha assinatura da 0 hora, e o pai transferia pra praia. E aí a minha felicidade era chegar a 0 hora pra mim folhear lá a previsão do tempo. As crianças têm umas manias meio malucas. Eu queria porque queria olhar como é que tava a imagem de satélite daquele dia. E aí foi desde aquela época, né? Eu sou da época da internet de escada ainda, onde eu olhava a imagem de satélite e internet de escada, que levava um século pra abrir, né? Que legal. Então, e daí como é que surgiu o canal? O canal surgiu devido a muitas pessoas falando que eu botava só por texto no Facebook, só que o engajamento é maior no Facebook, eu tenho 20 e poucos mil seguidores. Só que falaram, cara, tu pode pegar e fazer render esse teu tempo perdido. Tu tá ali elaborando e tu vai ali e bota no YouTube, sem precisar dizer pra pessoa assim, eu tô te cobrando R$50 pra te passar pra previsão do tempo. E foi assim, daí o que acontece? Entrou naquela questão que a gente tinha discutido antes sobre se eu posso ou não posso fazer isso. Aí eu consultei uma advogada, ela disse, Jonathan, é o seguinte, tu não pode chegar pra pessoa e dizer assim, eu te cobro R$50 mensais pra fazer previsão do tempo diária pra ti, tu não pode. Agora, no YouTube tu pode, porque não existe um pagamento das pessoas tirando do bolso delas. E aí não entra como exercício legal. Daí daí eu concordo. As pessoas não desembolsam e os teus membros não podem ser encarados nesse... Não, eles são membros porque eles querem, né? Então, tipo, eu nunca pedi pra ninguém ser membro. Eles são membros porque eles me acompanham há muitos anos já. Show de bola. Eu não te acompanho no YouTube, eu confesso. Vou dar uma olhadinha, porque tu faz previsão de tempo só pra Santa Cruz? Eu falo geral da região sul do Brasil. Desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. Mas em 3 minutos eu falo tudo. O pessoal me elogia bastante que eu não fico enrolando. Clica aqui, vai ali. Não, eu já chego falando. Tá. E tu faz isso diariamente? Eu tento fazer dia sim, dia não. Meus vídeos geralmente tá sendo 2, 3 por semana só. Tá, daí tu prevê pra aquele período ali de tempo. Exato. Na segunda tu lança um vídeo, vai fazer uma previsão pra segunda, terça e quarta, por exemplo. Eu fiz domingo, terça, vídeo, hoje eu não vou fazer amanhã, então já pulou 3 dias. É que, Daniel, sabe o que é? Acaba que cansa, cara, todo dia tu montando cenário. Sério? Cara, é um troço chato, sabe? Tu monta cenário. Tu monta cenário, tu tem estúdio? Não, eu tenho 2 TV, uma de 43 polegadas 4K pra botar os dados e uma outra de 43 normal pra simular os modelos. Daí tu faz uma apresentação nas televisões enquanto tu tá falando. Tipo um PowerPoint.
Aham, show de bola. com o slide. Então, realmente tu tem um trabalho Sim, ali, uma dedicação. a minha TV, por exemplo, eu paguei só com dinheiro do YouTube. Ou seja, o YouTube eu não uso para coisas particulares, é para investir no meu canal. Perfeito. Então aquilo ali eu tiro dinheiro para comprar microfone, para comprar controle para pular slide. Aham. É tudo tirado dali do YouTube, né? Aham. Para pagar os dados que eu uso, meus modelos são pagos. Então eu acabo que pago, né? Como assim os dados que tu usa? Aqueles mapinhas que tu vai ver, por exemplo, lá nos meus vídeos, aquilo ali é pago. Eu tenho que pagar para ter acesso àquilo ali. Existem dados gratuitos? Existem, só que eles têm uma qualidade terrível de resolução. Eu fiquei curioso com essa história, vou dar uma olhada agora. E para mim passar uma informação boa para as pessoas, eu preciso de coisas de alta resolução. Eu não posso ter um troço meia boca lá. Então eu preciso de modelos que tenham uma resolução melhor. Aham. E daí tu grava com uma câmera? Com o celular? Show Aham. de bola. O teu celular aqui é um Samsung? É um A15 da Samsung, aham. Samsung? Tá, não, mas isso é de menos, porque hoje em dia qualquer celular, né, teoricamente qualquer celular, ele consegue te entregar uma qualidade de 4K, Cara, na maioria deles. Esse aqui não Pra 4K pro YouTube ele é meio que... Ele atrapalha um pouco a distribuição, né? Porque ele é pesado pra quem tá vendo. Pesadíssimo, Pra quem nossa. tá vendo. E demora muito pra quem tá carregando, pra quem tá subindo. Não, e se o cara tá com dados móveis ainda ferrou, né? Exatamente, então é um problema. Agora, se tu faz um Full HD, que por exemplo, os modelos esse que aqui eu é Full faço, HD. que eu imagino que tu deve fazer também, É, Full HD. qualquer celular hoje em dia faz e tal. Enfim. Mas que legal. Tá, e aí, mas a pergunta que eu ia te falar é... duas perguntas em uma, tu responde tudo. Claro. Qual é a tua fonte de informações, onde tu busca as informações para compartilhar nos teus vídeos? E que momento do dia que tu faz isso? Então, quando eu vou gravar vídeo, por exemplo, eu já tô preparado que amanhã eu vou ter que gravar. Perfeito. Então eu já faço uma gordurinha no aplicativo hoje de noite, Aham. que daí eu sei que amanhã eu não preciso Daqui sair. a pouco tu tá, daqui a pouco tu tá trabalhando Não, 3 vezes por semana para fazer aqueles 200 pila por dia e pra deixando os outros dias pra gravar. o dia que eu gravo eu não faço Uber, porque daí não tem como fazer, né? Perfeito, Não tem perfeito. como. Porque daí eu vou chegar mais tarde, o vídeo eu vou ter que fazer vídeo, a minha esposa já tá dormindo, daí eu vou tá falando alto lá, gravando, Sim, batendo aham. porta e aí é chato. Vocês têm também. filhos, não? Não, a minha esposa infelizmente não pode ter filho, né? A gente Infelizmente. descobriu agora há Pouco tempo? pouco tempo que ela não pode, ela tem um problema numa trompa, Uhum. e aí a gente vai adotar agora. Ah, que legal, eu ia fazer essa pergunta. É. Eu fiquei na dúvida, será que pergunta ou não pergunta, né? A gente já foi que lá legal, no que legal. fórum. Show, parabéns, João. Obrigado. E a gente já foi lá no fórum e eles falaram que vai ser bem rápido para conseguir a criança, porque a gente não quer loirinho de olho azul. Sim, vocês querem uma criança. Uma criança pode ser negra, pode ser... De preferência, até minha esposa queria uma negra, Uhum. né? Que daí a juíza disse, nossa, vai ser muito rápido, porque ninguém quer. Bem assim ela disse. Eles querem loirinho de olho azul de 1 ano de idade. Loucura falar sobre isso, né? E É aí realidade. acabou que ela disse, vai ser muito rápido para vocês conseguirem. Ainda mais que ele tem emprego fixo, tu também, e casa própria, tem tudo. Então não tem por que trancar, sabe? Aham. A única coisa, ela disse que a gente vai ter que passar por uma preparação bem grande, assim, porque pelo fato de ter que saber lidar com essa situação de racismo, essas coisas, né, que vai acontecer. Eu acho que hoje o mundo tá mais preparado para esse tipo de situação. Sim, os mais jovens, sim, o problema é os mais antigos, ainda Sim, que com tenha... certeza. Eu vejo isso, cara. Os velhos são muito mais, tanto Sim. homem quanto mulher, são muito mais preconceituosos. Sim, muito, seja né? machismo, seja homofobia, seja Tudo, racismo, tudo. seja... Enfim, os mais velhos, né? Sim, os mais velhos, exatamente. Eu tô bem no meio... Acho que a gente tá numa entre-safra nesse sentido. É. Os meus filhos já são cabeça muito mais aberta do que eu. E eu acho que eu já sou muito mais aberta do que os meus avós, por exemplo. Porque, enfim, é uma evolução que eu acho que tá vindo... Nessas questões tá vindo para melhorar, digamos assim. Tá, e aí voltando pra climatologia, daí então tu faz lá, tu faz teu estúdio Uhum. e tu grava então 2 a 3 vezes por semana. Isso. Dentro de casa mesmo, tudo e a tudo. fonte, como é que tu busca essas informações? A fonte ali é pago os modelos, nos casos, existe vários tipos de modelo meteorológico, modelo alemão, modelo brasileiro, modelo americano. Cada um mostra uma previsão diferente e te faz uma simulação diferente da atmosfera. Tá, então tu faz uma análise das Daqueles informações. modelos. Eu tenho que analisar como é que a temperatura vai estar em 1.500 metros de altura. Tá, mas daí o modelo A mostrou que vai estar 20, o modelo B 18 e o modelo C 16, tá? Qual dos três tá certo? Aí vai do teu entendimento, do teu conhecimento, em cima de outros dados que tu vai analisar. O curso que tu fez lá na Universidade Metropolitana de São Paulo. Exato.
E aí tu vai entrar, o que acontece, Daniel? Outros modelos que tu vai analisar, tu vai conseguir chegar a um consenso de tudo aquilo que tu analisou antes para saber qual dos três tá certo. Um erro que eu fizer ali, eu posso botar a temperatura amanhã que vai dar 25 e vai dar 35. Por causa de um erro de um modelo. Tu tem algum lugar no computador para calcular isso aí? Ou não, é tudo no... Não, é tudo no olhômetro. Tudo no feeling. Sentimento feeling. Exatamente. É que isso aí a gente adquire com o tempo. Tá, né? então tu tem essas fontes pagas aí, então isso aí é um custo que tu tem para criar teu conteúdo. Custo pra... Na verdade, eu pago 30, 40 dólares por mês. Pra ter acesso aos dados. É bastante, é pesado? Claro, cara, óbvio que é muito isso aí. Então, tipo, se eu quero ter coisas boas, eu preciso ter uma renda e eu não vou tirar do meu bolso pra fazer... Com certeza, tu já tem um rendimento no YouTube que paga essa despesa, mas é uma despesa a ser considerada. É a mesma coisa da gasolina do carro. Não basta que tu tenha o carro, tu tem que colocar gasolina pra ele andar, né? Exatamente. No teu caso, tu tem que alimentar. Beleza, eu faço a previsão de graça pra vocês, beleza, mas eu preciso ter uma renda, eu não posso pegar e, por exemplo, eu só tirar do meu bolso pra todo mundo, e ainda os haters, aguentar hater. Sim. Que tem os haters lá, basta tem os haters, aqueles, tu disse que ia chover e não choveu. Sim, tem, só que não choveu na cidade deles, mas choveu no... tempo, né, cara? Tem, cara, é impressionante como o pessoal tem tempo, eu queria ter esse tempo disponível, cara, pra ficar criticando as coisas dos outros, ver teu vídeo, pra analisar se tu acertou e se tu errou, pra voltar e vir lá te xingar. Daniel, eu não tô mais tolerando, eu pego e bloqueio. eu oculto ali, nunca mais eu vou ver essa criatura na minha vida, eu não preciso estar perdendo tempo com esse tipo de gente, entendeu? Eu concordo contigo. Eu já não tô na fase de bloquear, mas eu já tô ocultando o comentário. Daqui a pouco eu vou passar pro ocultar o usuário, que daí o cara nunca mais comenta. Cara, uma coisa que aconteceu... Bloquear, eu não bloqueei ninguém. Uma coisa assim que me chamou muita atenção ali, mas eu evitei de comentar uma vez ali naquela parte lá do... Lá da história lá do pedreiro. Cara, as pessoas são muito hipócritas, desculpa, Daniel. Porque tu tá falando da situação que aconteceu comigo? As pessoas são hipócritas, judiaria, não se bota então dentro do teu carro, vamos ver se tu bota, não bota, cara. É porque todo mundo se pegou na questão que eu falei que eram 4 pedreiros. O problema não é que eles eram 4 pedreiros, é porque eles estavam sujos. Exatamente, cara. E aí eles poderiam ser 4 advogados. Se tivesse cheio de cal na perna, cimento e bota com barro, eles não teriam. Da mesma maneira que eu recuso viagem para engenheiro saindo de obra, que eles vêm com os capacetezinhos brancos, é fácil de ver. De longe tu vê que é engenheiro. Capacete branco na obra é engenheiro, sabia disso? Veio com as botas tudo cheio de barro e com a maletinha e computador embaixo do braço. Não levo também. Tá certo. Aquele dia era um pedreiro, só que claro, daí todo mundo veio bater em mim porque eu sou preconceituoso, mas é hipocrisia, é só hipocrisia. Daniel, se essa pessoa que estava lá dizendo que tu não deveria ter feito isso, ela entrar no carro e tiver areia e coisa ali, ela vai abrir o bicão dela. Com certeza, e tu pode ver que tem. E de vez em quando tem alguém mas teu carro tá bem limpo. Nada daquelas. Tem gente que às vezes, não sei o que, são sujos. Imagina se eu não cuidasse. Eu respondo porque às vezes eu digo, fulano, por favor, não coloca a sacola em cima do carro, do banco, deixa no chão. Mas tá cheio de areia. Imagina se eu não cuidasse, eu respondo assim. Porque cara, é complicado. Daí tu chega naquela conclusão, Daniel, que é tudo hipocrisia, cara. Elas não levariam o pedreiro, por exemplo, aquele dia. Não tem nada a ver com o pedreiro, a gente tá falando da sujeira. Exatamente, a sujeira. O pedreiro é uma coisa, a sujeira é outra. Exatamente. Não pode, aí as pessoas começam a polemizar tudo, cara. Eu pensei, não é possível que estão polemizando isso, cara. Não é possível, cara. Não, é impressionante, cara. Os caras têm tempo e eu fico admirado com a disposição dessa turma. E aí eles arrumam um tempo pra isso, né, cara? Pra isso eles têm a tarde toda pra ficar falando sobre isso. Ao vivo. Polícia Civil. Eu acho que eles estão transportando alguém, porque é um camburãozinho. Alguém foi pra jaula, E como é que tá, pelo que tu me falou ali, as visualizações tá bombando no teu canal de climatologia, né? Sim, geralmente, dependendo, que depende muito da ocasião. Eu poderia hoje ter 50 mil visualizações se eu quisesse. Basta eu botar um título polêmico. Mas eu não vou fazer isso. Isso é enganar as pessoas. Se eu botar ciclone lá, enche de gente. Só que não, eu boto o que é real, entendeu? E aí eu consigo ali minhas 5 mil, 6 mil por vídeo. Ótimo, cara, isso aí na época da enchente dava 38 mil, 40 mil, que daí era uma coisa buscada. Em casa não tem que fazer, né, cara? Não, e o pessoal buscava esse assunto. Agora não, agora é aqueles de fé, os 3, 4 mil, 5 mil, de 3 a 6. É aquela faixa ali, nunca baixa disso. O meu já foi entre 1.200 e 1.500 todos os vídeos, agora tô entre... 1.100, né, em média, 1.200, né? Tô em 700 e 800, mais ou menos.
Mas os E vídeos... o podcast menos. O pessoal não comprou a ideia do podcast. Por erro de vocês que não compraram a ideia do podcast. Porque eu tô adorando receber os convidados aqui. Tô adorando gravar. que é legal que tu tá sempre com pessoa diferente, né? Tô trocar experiência. Por exemplo, eu sabia do teu canal de climatologia, mas tipo, meio que não associei isso à previsão do tempo, tá ligado? Sim. Eu não, sei lá, na verdade nunca pensei a respeito, né? Vou ser bem sincero. E daí chega aqui com o Cleocum no Santa Cruz do Sul. Ele não gosta que chame de Cleocum, não sou eu que tô chamando. Não, mas tá tudo certo, pode chamar de Cleocum, sim. Tu não sabe, eu digo pros que sabem, daí que não gostam, né? E o teu pessoal lá da prefeitura sabe que tu faz aplicativo? Sabe, tanto que me pedem corrida particular. Fora da rádio trabalho, Daniel, né? tanto sabem que eu tenho SSQ, eu paguei SSQN pra prefeitura. Eu tenho alvará. Lá em Santa Cruz tem lei municipal que tu tem que ter alvará. Existe isso lá? Sim. É lei municipal. E eu consegui tirar o alvará como motorista autônomo. Ou seja, se a prefeitura me deu é porque ela liberou o meu trabalho. Sim, tu é funcionário dela. Quando me tira ali, eles têm como ver que eu sou funcionário. Vai aparecer lá. Com certeza. E aí eu pago ISSQN, dá 190 por ano. E eu tenho no porta-luva meu alvará. Nunca pediram até hoje. Eu lembro uma época que Gramado tinha uma permissão, tu tinha que pagar alguma coisa, então o pessoal daqui que ia de turma para trabalhar em Gramado nas temporadas fortes de Gramado tinha que se ligar com essa questão, mas acho que hoje em dia caiu isso aí também. Sim, Porto Alegre não tem também. nada disso, né? Não, Porto Alegre não tem nada. E Balneário Camboriú também, se eu não me engano, tinha uma regulamentação municipal lá que só os motoristas que eram residentes em Balneário e na região, eu acho, de Balneário poderiam trabalhar em Balneário e também tinham que pagar uma taxa, tipo um carteirão, alguma coisa assim. Mas parece que também caiu, não tenho certeza. Mas, Daniel, eu tava te falando antes, cara, como é que vocês conseguem viver aqui DX, o cara que vive DX aqui em Porto Alegre, cara? Eu tava te contando antes, eu tive aqui esses dias, cara, não tem condições, eu com um carro híbrido, que faz 20 e poucos quilômetros com litro, não tem como aceitar aquelas corridas do X. É foda, cara, tá difícil. Tu não chegou no vídeo ainda, eu vou te dar um spoiler então. Eu caí há 2 dias, não ontem eu caí do Diamante, há 2 dias. Terça-feira de noite eu caí do Diamante. E daí agora pra pontuar eu tô fazendo mais X do que eu gostaria. Também porque eu perdi a prioridade. Sim. Né? Então tá tocando muito pouco comfort. Então ou eu faço X ou eu não faço, tá ligado? E fazendo X pelo menos tu tá fazendo mais ponto, porque as corridas são, pelo menos elas estão mais perto na sua grande maioria, né? Só que pagando um absurdo, cara. Não, eu tô assim numa semana de estresse assim que tu não tem noção. Cara, eu achei muito fora da curva aquele valor ali, tá louco, cara. Nossa, sabe quando eu vim do Igara não, desculpa, lá do Guajuvira, em Canoas. Um lugar ali bem sinistro, é um prédio ali que foi... Não fala mal da Guaju. Não, é um lugar sinistro só, mas é de boa. E trouxe pra tal de Arita Ragu aqui. Sim. É ali na propriedade da Protásio. Sim. Aí a corrida deu 29 quilômetros, porque me mandou vir por dentro de Viamão lá, por dentro de Cachoeirinha. Mas é o caminho. Pela Rita, provavelmente. Aí deu 29 quilômetros por R$33, cara. Eu disse, que isso, cara. Mas é isso mesmo. Tá, mas isso em Santa Cruz, como é que é essa relação? Cara, em Santa Cruz... Tá, mas aí que... Tá, fala. A Uber chama 8 km pra buscar, mais 3 pra levar por 11. É R$1 o km, certinho. A 99 raramente chama menos que R$2 o km, raramente. Porque é tudo corrida de 2, 3 km. É tudo menorzinho. Então vai chamar 1 km pra levar 2 por 8. E raramente tem corrida acima de 10. É tudo 8, 7, 6, 5... 5 não, desculpa. De 6 a 9. Fica naquela faixa ali. Tanto que a minha média semanal termina em 8h40, 8h30. O teu ticket? O ticket médio. Eu faço tudo planilhado também, né? Porque tem que ser, né? Sim, o cara é meteorologista, o cara é climatologista. Ele deve ter tudo anotado, as previsões tudo e os índices de chuva. Tu tem essas informações assim? Tenho. Eu tenho pluviométros, né? Sim, eu tenho estação meteorológica instalada na minha casa que tem todos os dados, né? O meu tem agora 2 anos já, todos os dados diários. Então tu tem a tua temperatura lá, então? Tenho, e ela é dado oficial, né? A Metsul divulga a minha estação meteorológica. Sério mesmo? Sim, que legal, cara. A minha estação, ela é oficial, no caso, ela é profissional. Então até dentro do banco de dados, quando o pessoal tira a média, assim, a média da população, da temperatura na região sul. Tanto que, por exemplo, tua tá aparecendo esse verão, Santa Cruz teve um dia que atingiu 41.1. E foi lá na minha estação. A Metsul divulgou, Santa Cruz registrou 41.1 porque foi da minha estação. Então, ela seja, é um dado certificado. confiável. Que legal.
Então tu tá engajado com você mesmo, valendo. Sim, isso também foi comprado graças ao canal, né? Com o dinheiro do canal. É caríssimo isso, eu paguei bem caro. E então, tipo, é investimento pro canal. Não é pra pagar a conta de água e luz. Então, na verdade, tu tem um emprego que é uma desculpa formal pra tu viver em sociedade. Tu trabalha como motorista de aplicativo pra pagar teu carro. Exatamente. E tu te diverte mesmo, tu realiza o teu gosto, as tuas satisfações gravando pro YouTube. Exatamente. Meu carro aqui, inclusive, Daniel, tá com 194 mil quilômetros. Aí vão dizer assim, ó, mas que tu é louco, na hora que tu vender, hoje a FIP dele é 80. Tu vai ganhar 60, 50? Se eu ganhar 50, eu tenho 50 no bolso, que eu não ia ter nada se eu não fizesse o aplicativo. Eu não ia comprar um carro igual aquele ali, eu não ia ter condições. É uma bela de um ponto de vista. É um belo de um ponto de vista. Beleza, mas se eu ganhar 50, eu posso investir aqueles 50, financiar outro, fazer aplicativo e pagar mais um. E deixar aqueles 50 mil rendendo na conta. Pode ser feito isso, claro, que daí é loucura. Eu quero me livrar logo do aplicativo, porque tá cada vez ficando pior. Quantas prestações faltam? 18, eu acho. Então tu ainda vai longe. E daí o que vai acontecer nos teus... Não vou nem dizer nos teus 3 primeiros meses. Tipo, nos teus nas tuas 2 primeiras semanas, tu vai... eu não preciso mais fazer aplicativo. Aí eu não preciso... mas só um pouquinho, tá chovendo hoje. Vamos ligar só pra ver como é que tá. Aí tu vai sair, vai ter 300 pila. Eu tô pensando em... Tu vai descobrir, sabe o quê? Que essa vida é uma merda. Mas é boa, cara, é boa. É boa pra caralho. Daniel, eu não sei se isso já aconteceu contigo. O quê? Mas, cara, eu tô em casa, se eu não saio, eu tenho que estar olhando o aplicativo pra ver se tem dinâmica, cara. Claro, com certeza. Cara, eu tô toda hora olhando o aplicativo, cara. Aconteceu agora sexta-feira passada, eu voltei pra casa sexta-feira santa no meio da tarde porque eu tava gripado. Quem disse que eu relaxava? É viciante o negócio, Quem cara. disse que eu tava relaxado de estar em casa, sabe, sem nada pra fazer? Eu tava lá preocupado que eu tinha que ter feito mais 300 reais, que eu tinha que ter não sei o que, abrindo o aplicativo pra saber se tinha dinâmica, não sei o que, eu tô perdendo isso, tô perdendo aquilo. É enlouquecedor, cara. Cara, é viciante o negócio, entendeu? Ele é viciante, a gente pode reclamar na hora ali que tá ruim, não sei o que, mas é viciante. Não, sem dúvida nenhuma. É enlouquecedor, é enlouquecedor. E tu viu? Que é isso aqui que tá acontecendo agora? Que me faz essa previsão do tempo pra mim agora. Isso aqui é porque tá particular agora. Isso aqui, essas nuvens são porque ainda tá entrando... Só vou mostrar pro pessoal, nós estamos aqui na Severo Duro, zona norte da cidade. Aqui à esquerda é a Cove, onde a locadora aqui é a dona Aquela que te deixa esperando sempre, né? Aqui, ó. Essa aqui é a portaria da Cove, ó. Ali na primeira... Ali onde tem aqueles carros estacionados lá pra dentro é a Cove. É ali que te pedem pra tirar a roupa ali. Nem me fala. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse aqui é todo o pátio da Cove. Tá, mas não é sobre a Cove que eu queria falar. Essas nuvens aí que vocês estão vendo. Isso aí é devido à entrada do ar polar. Então, quando entra um ar frio no estado, por exemplo, sempre tem essas nuvens mais escuras. Tanto que os antigos falam, as nuvens de frio. Vai então esfriar. Quando é assim, escuridão. Não é chuva isso aí? Não. Pode ter uma garoa, claro, que é porque o que vem na retaguarda daquilo ali é um ar frio. Pode ter uma garoa isolada, claro que pode. Mas não é coisa assim de poucos segundos, minutos e já vai embora. Porque a gente vai ter umas noites agora mais agradáveis, aí na faixa de 13 graus, 14. Depois vocês vão lá no canal do Jonathan e fazem um comentário para dizer se ele acertou ou se errou a previsão. Hoje é 9 de abril, agora são 20 para 5 da tarde, e ele está dizendo que vai só garoar. Eu também acho que isso não é chuva, não. Não é nada significativo. A minha única achismo, bem isso mesmo. Eu acho que tá muito alta essas nuvens para ser chuva, por exemplo. É mais nuvem de frio mesmo. Elas estão aqui, tá escuro e tal, mas não, é passageira, não vai acontecer nada. Mas a minha leitura é mais ou menos isso que tu falou, né? Só que a minha é completamente leiga. É nuvem de frio. Nuvem de frio, então vai esfriar a temperatura? Vai esfriar. Que nós temos temperatura hoje, hoje tá bom, né? Eu liguei o ar só para não ter o ruído de fora, mas eu tava até com o ar desligado até então, tanto que eu comecei a tossir justamente quando começou a gravar. Mas a gente tá tendo já uma mudança no clima, se tu notar, já não tem sol todo dia, tá ficando mais nublado, ou seja, já é a mudança já é outono, né? Já é outono. Então isso aí não é à toa que tá acontecendo, essas nuvens estranhas. No verãozão tu não vê isso aqui. Mas esse ano demorou mais pra sair o calor. Não, né? Daniel, porque o que acontece? Não é porque chegou dia 21 de março que entrou o outono que uma chave é desligada e parou tudo. Eu sei, mas é que teve calor de 40 graus depois disso. Mas isso todos os anos praticamente tem. Eu não lembro, tem. Em março. Eu te digo porque lá em casa, lá em Santa Cruz eu tenho os dados desde 1909. Tá bom, tá, desculpa. Não, desde 1909. Desde que o Inter foi fundado, tu sabe tudo sobre a temperatura. Eu tenho dados, por exemplo, Colorado. Nenhum. Eu torço pra Avenida? Avenida de Santa Cruz. Tá bom, tá, ok. E aí eu tenho esses dados que mostram que quase todos os anos tem calor no meio do inverno. Tá, o veranico de maio. Tem veranico em junho.
Tem o calor em abril, todos os anos tem. Então, nessa parte assim, muita gente às vezes não lembra, às vezes, mas quando eu era criança fazia mais frio. Não fazia mais frio, tu não lembra nem o que tu almoçou ontem, tu vai lembrar quando era criança. Então, os dados estão ali mostrando que realmente a temperatura era igual como era hoje. Tem pouquíssimas mudanças. Muito pouco. Mas é que a gente sempre vai achar que na nossa época é pior, exato, ou foi melhor, ou que a música antes era boa e que hoje é ruim, exato. E que o tempo era mais frio e agora mais quente. O pessoal sempre vai ter essas teorias. Sim. Mas claro que na nossa infância era melhor que hoje, né? Isso pode concordar. O que era melhor? Que era melhor. O Grêmio, com certeza. Não, de ser criança era melhor. Não, sem dúvida, cara. Tipo, só pra não ter internet, acho que já era só bem melhor. Só de brincar já era melhor, né? Com Hoje certeza. as crianças não brincam só pela mais. vida offline, pela vida analógica que a gente tinha, sem dúvida nenhuma. Claro que hoje a tecnologia veio pra facilitar e possibilitar, por exemplo, isso aqui agora, ó. Não Quando tinha naquela que época. a gente ia poder fazer isso aqui agora? O quê? O cara gravando com uma câmera em movimento, com um cara que é de Santa Cruz que te segue pela internet. Nunca que a gente faria isso nos anos 80. A estrutura era completamente diferente. Mas ao mesmo tempo a infância, eu acho que principalmente era muito melhor, né? Muito mais saudável, né? Muito mais, não tenha dúvida disso. Finalizando então nesse tom, como é que se diz? Nostálgico, aqui em frente à casa NTX, em Porto Alegre. Essa casa aqui, essa eu tenho pavor disso. Só tem Playboy e patrocínio. Mas não vamos falar alto, senão os guris escutam e depois ficam me xingando. Jonathan, só queria te dizer que foi um prazer te conhecer. Eu vou a Santa Cruz do Sul qualquer dia desse, fazer umas corridinhas lá. Eu vou te chamar, daí tu vai ter que tirar folga. Mas daí tu vai ter que engolir a 99, tu sabe, né? Eu quero fazer. Eu tenho que ir preparado pra isso. Eu quero fazer conteúdo. Antes de eu colocar meu projeto Diário de Ombro na Estrada, eu tenho uma ideia de fazer os centros do Rio Grande do Sul, né? Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande. Fazer uma tour, assim, passar uma semana em cada lugar. Tu vai curtir esse negócio de viagem. Eu fui até a Patagônia de carro. Não até falamos sobre isso, cara. Fui até o Ushuaia de carro. Então vamos falar mais 5 minutos 10 aí sobre isso. Como assim? Tu saiu de Santa Cruz? Em 2017 eu tinha um Peugeot 206. Tu tá louco? Tu foi de Peugeot pro Todo mundo dizia pra mim que eu não ia até Uruguaiana. Tu acompanha o Vibe de 2? Acompanha daquele da Kombi, né? Isso. Sim, todo mundo diziam pra eles que eles não... Com a manezinha, né? Sairiam de Santa Catarina, né? Eles ainda chegaram no Oceano Ártico. Eles foram até o Oceano Ártico. Depois da Alasca, eles ainda subiram mais. Eles queriam ir pro Dobei, né? Eles foram na Tuktoyaktuk, uma coisa assim. Eles queriam ir pro Dobei, mas no fim daí eles voltaram e entraram pelo Canadá. Foi 1.800 quilômetros de rípio, como eles chamam, né? Eu peguei na Argentina bastante rípio também. Acabou com a manezinha. Mas deu 22 dias de viagem, 14 mil quilômetros. Tá, mas então tu foi no bate-volta, tipo, voo e volta, não foi? Não, foi eu e o meu vizinho. A gente rodava aí 800 km por dia, 900. Tá, não foi, tipo, curtindo 2 dias em cada lugar. Não, eu fiquei um dia em São Pedro do Atacama, no Chile, um dia no Ushuaia. Tu descia a Rota 40, então? A Rota 40? Não descia a Rota 40. Eu fui pelo Pacífico, por então todo o Chile. Foi pela carretera austral. Todo o Chile e voltei pelo litoral da Argentina. Filho da puta. Eu saí daqui, atravessei todo... 206, cara, o carro... se o Alcemar escutasse isso, o Alcemar é lá do Pedro Esmanioto, mora lá em Santa Cruz, sabia? Não conheço ele. Pedro Esmanioto, Alcemar. Ele mora em Santa Cruz do Sul hoje. Não sei quem é. Não conhece? Pretinho Básico, tu nunca escutou? Não, escuto, mas eu nunca O Alcemar. Ah, tá, aquele que vocês ficam se arriando lá toda vez. O que eu imito. Que eu não vou conseguir imitar agora aquele... O Vai a Merda e Holanda sai do Vai a Merda, Denilson. Tá. Tá, mas enfim, tá. Vocês desceram a carretera austral, uma das estradas cênicas mais bonitas do mundo, liga lá a região do Ushuaia até o Santiago, a região de Santiago, né? Só que, claro, tu atravessa a Argentina, Chile toda vez. Sim, ali, ela vai 3, 4 vezes. Ela vai por cima e aí voltei pelo litoral argentino. Peugeotzinho sem um pneu furado. Nossa, que loucura. Eu sabia porque eu fazia manutenção no carro. Então eu sabia que... Não, eu fazia a manutenção que tinha que ser feita. Então eu sabia que o carro estava em dia para fazer a viagem. Ele saiu com quantos mil quilômetros? Com 90 mil, acho, e voltei com 100 e poucos mil quilômetros na rodada, né? Só vocês dois? Só nós. E vocês dormiam em barraco ou paravam em hospedagem? Aí que é a questão. A gente foi com dinheiro meio contado, 5 mil cada um no bolso. 5 mil pra abastecer o carro e passar tudo. Reais? É pouco mesmo, né? Para 15 dias na estrada. Só que o cálculo era do carro fazendo 10 km por litro. E o carro fez 18, 20. Então aquele dinheiro, toda vez que eu abastecia, sobrava e a gente dividia. Sim. Era tudo envelopezinho, cada abastecimento tinha um envelope. Os caras tudo planilhado. E aí, o que a gente fazia? Um dia eu dormia no carro,
E ele montava a barraca do lado do carro. E aqui não dava nem pra enxergar aqui. Isso aqui era só mala, era coisa, bolsa. E aí no outro dia nós dormia em hostel ou hotel, porque tinha que tomar banho, né? Sim. E vou ser bem certinho, eu sou chato pra tomar banho nesses banheiros públicos, assim. Então, Sim. tipo, era que ele me enforcava banho um dia, no outro tomava. Sim. E assim a gente foi. Ah, mas isso é legal, essa parte boa da estrada, cara. Essa parte legal da estrada. Eles foram picando, chegaram no Ushuaia lá. Chegamos no Ushuaia, Foram no verão, né? Janeiro, fevereiro. Fevereiro. Tá, e não pegaram, então as Não, temperaturas... mas era frio igual da noite, Sim, né? mas Mas não, não, claro, é o não. inverno lá que é Não. insuportável, né? Não, bem tranquilo. Cara, que legal. Pá, que pena que ficou pro final essa história aqui. Eu gosto disso. Um dia eu vou fazer isso. Não no Ushuaia. O meu conteúdo vai ser no Brasil, não posso sair daqui. Eu quero agora fazer uma viagem ou até Machu Picchu, Show também. ou até Ô, meu, Buenaventura, na Colômbia, eu quero ir. dá uma olhada no lugar, procura o canal Get Outside, que o rapaz é daqui, inclusive, tá? É porto-alegrense, colorado, por sinal. Ele teve um problema com câncer há um ano atrás, eu acho. Daí quando eles se recuperaram, eles fizeram uma trip com vários motorhome, 40 e poucos motorhome, justamente para celebrar a recuperação dele do câncer, né? Uhum. E eles foram num lugar no Peru, cara, que é assim, ó. Eu não vou saber te dizer o nome agora, mas ele tem que procurar lá no canal deles, Get Outside em inglês, né? Get Outside, e procurar lá viagem de motorhome em turma, alguma coisa assim. E tem uma série lá de sei lá, uma temporada de alguns vídeos. Cara, que lugar sensacional aquele ali. Eu quero um dia... Eles saem pelo Chaco aqui no Paraguai, É onde eu que é a atravessei. linha reta, né? Que vão... Depois depois eles não chegam no Atacama, eles vão subindo os Andes. Uhum. Cara, eles dormiram num lugar assim, ó, inacreditável, que era um lugar completamente seco na montanha, que tinha um pôr do sol sensacional e um nascer do sol no outro dia melhor ainda. Não era La Rinconada? Ah, não sei, cara, talvez É a seja. cidade mais alta do mundo. Talvez seja, é alguma coisa assim, tá? É um nome... É bem estranho. Qualquer coisa assim, mas enfim, dá uma olhadinha lá que é da turma ali, de repente é no caminho para Machu Picchu, por exemplo. Mas eu quero fazer primeiro a do Brasil, né? Aliás, na Colômbia. Eu quero ir até Buenaventura, na Colômbia. Onde fica isso? Fica bem no leste, no Pacífico. Lá é a cidade mais chuvosa do mundo. Chove O cara tá sempre levando junto. 320 dias por ano chove lá. Nossa, eu quero conhecer essa cidade. É na cidade. floresta, então? É bem... Ela tem a... No leste sim, fica no meio da floresta amazônica. Não, desculpa, no oeste. Fica no Pacífico. Sim, mas ele pega a influência da floresta amazônica, a umidade da floresta, mas é a umidade do Pacífico. Então é tudo, e os Andes perto. Então acaba que tudo cai ali. Por isso que chove bastante. Buenaventura. Perto do Estreito de Darién, então. Perto do Estreito. Lá é perto. É na região. O Estreito de Darién é um dos locais mais úmidos do mundo e o calor é insuportável. E tu não passa lá vivo. Não passa lá vivo. O Estreito de Darién é uma região que faz entre a Colômbia e o Panamá, que é o que liga a América do Sul à América Central, que é o único trecho que não tem estrada para ligar a América do Sul à América do Norte, porque existe uma estrada pan-americana, que a carretera austral, inclusive, faz parte desse... Olha, caiu o motoqueiro aqui, tia. Puta que pariu. Caiu vazio, cara. Pois é, não tem... Ou aquele carro lá passou por ele e bateu no retrovisor dele e derrubou ele. Pois é, que estranho, cara. Que estranho, velho. Mas não vou mostrar porque eu não tenho pavor de mostrar essas coisas. Mas enfim, o Estreito de Darién, então, é o único lugar entre esses dois continentes que não tem estrada pelas condições. Não, esse já tava parado. Esse já tava parado aí, faz tempo que ele tá parado aí. Não, foi sim, encostou aqui agora esse carro preto aqui. Aquele lá que voltou, ó. Esse aqui já tava parado, Jonathan. Não tava. Não tava, ele veio daqui agora, esse carro preto aqui, por isso que ele tá... Ele bateu ali na traseira. Então ele voltou pra dar satisfação pro cara, pelo menos isso. Pelo menos isso. Pelo menos o cara voltou pra dar satisfação pro motoqueiro, né, cara? Claro, com certeza. Porque parecia que ele devia estar muito devagar, e eu acho que o cara passou e ele se assustou e caiu, de repente bateu o retrovisor, alguma coisa assim. Mas acho que tá tudo bem, tá caminhando de boas, a moto não parece nada quebrado. Acho que não. Tá, Estreito de Darién, procura lá no Google lá que vocês vão ver o que é. É isso, agora vamos pra onde? Vamos pra Roraima? Já foi no Monte Roraima, não? Não. O Monte Roraima é massa também, na tríplice fronteira Amazonas, Guiana, qualquer uma das Guianas, acho que a francesa, não tenho certeza. Lá tem a Guiana Francesa, Suriname, tem eu já vi, tem um canal também, né? o rapaz aqui do Rio Grande do Sul também, que ele foi pra lá. Eles foram 3 ou 4 dias caminhando a partir da Venezuela. É Venezuela, Brasil,
e uma das Guianas. Daí eles saem da Venezuela caminhando, vão até em cima do Morro do Roraima. Eles passaram lá 3, 4 dias, foi sensacional também. Cara, a gente tem muito lugar pra conhecer que a gente não faz a menor ideia. Muito. Viajar é uma loucura. Viajar é uma loucura. Viajamos agora então, né? Viajamos. Já tá até tocando teu celular ou é alguém que Não, é o meu aqui. É o BlaBlaCar. É alguém que fez o BlaBlaCar? Botei pra voltar, 3 passageiros às 6 da tarde. Conseguiu? Já tem gente querendo reservar aqui. O BlaBlaCar não tem, né? Tu não é muito fã de BlaBlaCar, né? Cara, na essência, eu nunca trabalhei, tipo assim, tu agora, tá? Eu peguei 500 pila pra trazer pro aeroporto, agora vai me pagar 100 pra Santa Cruz, tá tudo certo. Eu sei que é humilhante, cara. Eu sei, eu concordo nessa parte. Agora, tu levar um passageiro daqui a Santa Cruz por 30 pila. Eu vou sair pra trabalhar hoje, eu vou fazer 3 viagens pra Caxias do Sul, que tem gente que faz isso. E de volta, e cada uma delas vai me render R$120, ou 150 que seja. E eu vou rodar quantos quilômetros? 240, 500, 750 km. E vou tirar quantos reais? R$750. Eu botei 35 pra voltar pra Santa Cruz. Se eu arrumar 3 passageiros, que é o que eu quero, 105. Eu paguei minha hospedagem e minha gasolina que eu vim até aqui. Tá tudo certo. Na essência, o BlaBlaCar é pra isso. Vim pra Porto Alegre, agora vamos voltar e vamos pagar. Mas eu entendo também, Daniel, que é tu olhar assim um cara sentado aqui do teu lado, daqui a Santa Cruz por 35 pila é humilhante. G-Prius. É humilhante, sabe? Eu não me sinto bem dirigindo o cara sentado aqui pagando 35 pila. Eu também. Isso, paciência. Eu vou vazio, papai. Ou então eu vou ligo o Uber. Se eu chegar em Gravataí e fizer 100 pila até Gravataí, às vezes consigo. Teve uma vez que eu consegui no verão. Eu fiz isso. Deu R$96, se não me engano, desde de casa até chegar em Gravataí. Acompanhei. E daí isso tá bom. Eu ia ganhar isso pra Capão de BlaBlaCar. Eu acompanhei aquele Desliguei o aplicativo, fui embora. Fui vazio até chegar em Osório, eu acho que lá segui trabalhando. Eu acompanhei aquele teu vídeo lá. Eu sempre digo, tomara que o Daniel tenta ir pegando corrida até a praia, não vai direto. Vai, direciona e vai indo. Eu já tentei fazer isso várias vezes. A vez que eu mais longe fui foi num condomínio que tem à direita depois da GM. Acho que foi essa vez. Acho que foi essa vez. Tu teve que fazer a volta ainda pra ir naquele condomínio. Foi essa vez. E, claro, direto nunca... Na volta agora, dessa mesma viagem agora, quando eu voltei, eu vim até Santo Antônio da Patrulha. Eu saí de Arroio do Sal e fui até Santo Antônio da Patrulha, e a próxima eu fui pegar em Gravataí. Eu rodei ali uns 50 quilômetros, eu acho, vazio. E também, voltei até em casa, eu estava direcionado para Ipanema, e eu cheguei em Ipanema, no bairro, no mesmo direcionamento, mas eu fiz lá 200 pila. Em meia dúzia de corrida. Esse tempo que eu tive aqui, eu direcionei, aqui não chamava de jeito nenhum, porque é perto do aeroporto. Eu entrei em Canoas, chamou para Montenegro. Se tu vai direcionar, tu tem que sair daqui, porque aqui tem a feira virtual. Daí eu consegui até Montenegro, que dá ali na 2386, né? Era logo ali nas Três Vendas, uma coisa assim. Sim, é metade do caminho. Não é Montenegro, é Triunfo. Consegui até Triunfo ali. Ainda. Ou seja, realmente me levou pra onde eu queria. Talvez esse horário tu consiga, né? Mas não... Agora... Mais que 105. Mas eu vou garantir esse 105 aqui. Tá, Jonathan, grande presença, prazer te conhecer. Obrigado. Vou te encontrar em Santa Cruz do Sul agora, quanto menos esperar, eu acho que eu vou criar esse conteúdo aí, diário pelo estado, qualquer coisa parecida. Vai gostar. Vou combinar, já tenho contato em Santa Cruz do Sul, sei que em Santa Maria tem uns 2 ou 3 que me acompanham também, de volta e meia mandam mensagem, e Pelotas tem o rapaz lá também que manda mensagem de vez em quando, Caxias a gente acha alguém, e daí vão trocando ideia, experiência aí, e fazendo conteúdo, e vai ser uma prévia do Diário de um Uber na estrada. Quero ver se eu começo a fazer isso no segundo semestre, aproveitar e me organizar até lá, né? Porque a situação tá bem complicada. Jonathan, valeu. Prazer é meu. Esse é Jonathan Vogas, então sigo lá, Jonathan Vogas Climatologia. Eu não falei aqui, mas eu falei pra ele. Esse cara, eu acho que em tempo é o membro mais antigo do canal Diário de um Uber. Acabou de tornar-se membro meu bruxo, que é 50 pila por mês. Eu já garanti pra ele um boné, que não tá pronto ainda. Provavelmente quando esse vídeo for postado, o boné já vai tá pronto. Um já tá separado pra ele, porque acompanha o canal, apoia o canal, e não é... gratuitamente, nunca me cobrou nada, nunca me pediu nada. Eu acompanho teu canal desde aquele vídeo que tu postou, tu tava com a camisa da 99. Faz tempo. Aí tu falou assim, tu ligou a luz do carro, foi o primeiro vídeo que eu vi e ali que eu comecei a acompanhar. Bloqueado pela 3ª vez no dia de hoje, seleção de corridas. Uma corrida pra Vila Cruzeiro, daí tu falou, numa sexta-feira deve estar borbulhando a Cruzeiro, tu tava indo pro Ecoposto e a pessoa chamou no Ecoposto. Era enlouquecedor. Foi desde ali. 99, tinha isso também, tu não podia cancelar ou recusar 3 ou 4 seguidas. Ficava bloqueado, né? Ficava bloqueado por 20 minutos, meia hora, 1 hora, 5 horas, 2 dias, 10 dias. Cara, isso aí é outra coisa enlouquecedora da 99. Tá, nossa, 99. Prazer então te conhecer. Bom retorno pra Santa Cruz do Sul. E até uma próxima. Pra cima deles e... ferro nelas. Cuida delas, ô merda!